As emoções e o pensamento. Sejam bem-vindos, bem-vindos aqui, MF3, Escola de Filosofia. A minha intenção de falar do tema emoções e pensamento, antes de seguir para o tema joinha, se inscrevam, compartilhem, agradeço muito a contribuição. No atual contexto de conflito armado entre a Ucrânia e a Rússia, nós temos falado muito em tente pensar sem as emoções, não deixe as emoções, digamos, atrapalhar os seus pensamentos sobre o assunto. Não vou falar disto, mas a minha ideia é falar do tema das emoções e dos pensamentos. Eu vou deixar na descrição um videozinho que eu fiz bem antigo, com outro cabelo, outro cenário, sobre as emoções a partir da percepção do Platão, que concebia aí, digamos que nós, enquanto pessoas, tínhamos três centros, uma espécie de três, não é bem racionalidades, mas nós teríamos três almas, que seria de cima para baixo a racional, ligada ao coração, que fala exatamente sobre as emoções, que seria o centro irascível, da irascibilidade, e no ventre a ideia da concupiscência. Do ventre estaria ligada essa ideia da ação, quer dizer, é um centro que nos compõe, que coordena a nossa capacidade de agir, não só de andar, mas de ação também em atitudes existenciais, tomar uma atitude de agir enquanto existência, de, por exemplo, adquirir um novo hábito de exercícios ou de leitura, quer dizer, essa capacidade de decidir e fazer. Depois o centro das paixões, que seria o centro do coração, portanto estaria ligado aí a toda a reflexão, que não só em Platão, mas depois em Tomás de Aquino nós vamos encontrar parecido. Estaria ligado aos humores, né? A alegria, a tristeza, a compaixão e uma série de outras, digamos, disposições que fazem parte de nós, mas que estaria nesta dimensão localizada aí no coração, mas que comporia nós como pessoas. E por último, a razão, que estaria no intelecto, no cérebro aqui, e que seria responsável por um tipo de pensamento racional, pelo raciocínio, pela capacidade de pensamento lógico e etc. Isso em Platão teria uma relação com a metáfora que Platão utilizou com o mundo da caverna, ou uma outra metáfora, o mundo sensível e o mundo inteligível. De certa maneira, isso parece ser uma coisa lá distante do passado. Mas, contemporaneamente, a filosofia retoma esse tema da composição de nós enquanto pessoas. Nós não somos compostos apenas por uma racionalidade límpida que ficou muito conhecida com a frase, com a fórmula do René Descartes, que temos aqui também as pílulas, que eu falo dele, que nós seríamos só razão. E a razão teria a capacidade de funcionar em perfeito estado, ignorando essas outras duas dimensões lá dos antigos. O que se verificou que não é assim não. Essa razão não funciona como nós gostaríamos que funcionasse. Essa racionalidade, no geral, ela vai a reboque das emoções, sobretudo. Sem falar aqui da alma concupiscível. Mas, sobretudo, por exemplo, a sensação de medo condiciona nós fazermos certos raciocínios que, digamos assim, nos leva a conclusões que não são propriamente lógicas, mas são para, digamos assim, coincidir com um interesse que, na verdade, é de ordem emotiva que está dentro de mim. Então, para essa situação, vale muito a historinha infantil, a fábula de Esopo, sobre a raposa que não quis as uvas. Olhei para cima porque a imagem é esta. As uvas estavam
digamos, mais altas, e a dona Raposa disse, ah, eu não queria mesmo, elas estão verdes. Essa historinha infantil, não sei por que raposa quer uva, né? Mas enfim, a metáfora é que ao dizer que elas estão verdes, eu não queria mesmo, né? Não dá para comer, no fundo eu estou escondendo a questão mais fundamental de que eu não consigo pegar as uvas. Então eu crio um raciocínio para coincidir com essa realidade que está fora do pensamento. Eu estudei um pouco mais em detalhe um autor chamado Hans Weiner, que trabalha com a ideia de ficções em geral, mas também com ficções jurídicas. E, digamos assim, nesse autor a gente entra em contato com mais profundidade sobre que o raciocínio aparente, ele na verdade está sendo tributário, ou seja, ele está fazendo encadear uma série de coisas que tem uma aparência de que esta coisa se relaciona com esta e a explicação está exatamente nisso aqui, mas na verdade isso é mentira. Existem fatores externos a esse aparente raciocínio, fazendo ele funcionar. E quando a gente então vai desenvolvendo um olhar sobre isto, nós vamos descobrindo que então esses interesses de ordem afetiva, que inclui medo, alegria, interesse de se proteger, portanto de ter o conforto, a sensação da segurança, todos esses sentimentos que são da ordem, portanto, aqui da alma irascível, eles simplesmente condicionam o pensamento. Para, digamos assim, encaminhar uma indicação de referência teórica para a gente pensar isso, o pensamento do Freud com a psicanálise e toda a fortuna literária em torno da psicanálise ou das outras escolas que se formaram a partir da psicanálise, como Jung, por exemplo, entre outros, vão desenvolver esse aspecto em detalhes assim hoje muito assente na literatura especializada sobre a condição humana. Que na verdade o pensamento, se ele não se integra com os aspectos emocionais, ele será um pensamento extremamente precário e insustentável. Na filosofia, a figura que pensa isso lá em 1600 foi Spinoza, ali próximo a René Descartes. Baruch de Spinoza, também tem um link dele aqui para vocês verem o material que eu produzi sobre ele. Então, Spinoza tem esse discurso, exatamente criou todo um complexo reflexivo que toma como dado que o nosso pensamento é sempre condicionado pelos afetos. E quando o pensamento se esquiva disto, quando o pensamento procura disfarçar isto, este é o problema mais fundamental do pensamento, que não consegue se integrar com os afetos. Cito com muita frequência um texto da professora Marilena Chauí sobre o assunto que é paixão e liberdade em Spinoza. A expressão paixão em filosofia é exatamente pathos e também, em algum momento, é a mesma ideia de afecto, aquilo que afeta a nós e que, de certa maneira, o raciocínio, o pensamento, compete ver a afecção e se organizar a partir desta condição. Nós não teríamos a condição, por exemplo, de não sermos afetados ou perpassados pelos afetos. A nossa, digamos, esperteza seria perceber esses afetos. E ao percebê-los, a gente não continua dominando eles. Eles não vão ser dominados. Mas posto essa condição, o que restaria então enquanto reflexão? Para que a reflexão não fosse aí totalmente privada. Enfim, pequeno acidente aqui, mas sobre esta questão de pensar sem ser afetado ou pensar sem ser... pensar friamente a situação, que é o que as pessoas pedem, né? A chave de reflexão que a filosofia contribui é exatamente esse olhar para os aspectos afetivos que nos compõem. E que esse tema é muito antigo. Enfim, por hoje é só. Muito obrigado pela sua atenção e até um próximo vídeo aula.